eu sou o Dr. Luiz Fernando, sou fisioterapeuta e gostaria primeiramente de agradecer a todo o pessoal da Abrase que me convidou para falar um pouquinho com vocês a respeito da Síndrome de Guillain-Barré. Eu tive o prazer de participar aí da reabilitação da fase final do seu Wellington, que é um dos diretores da Abrase, e hoje eu trouxe um apanhado geral para fechar esse assunto que impactou tantas pessoas por aqui. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a Síndrome de Guillain-Barré. Ela tem um nome bem extenso e uma definição um pouco dificultosa de entendimento, mas a gente vai esclarecer um pouquinho. Ela é conhecida como uma polirradiculoneuropatia desmielinizante, inflamatória aguda, autoimune e ascendente. E o que isso quer dizer? Bom, ela comete vários nervos ou raízes nervosas. Isso quer dizer polirradiculoneuropatia. Desmielinizante porque ela comete a bainha de mielina, que é uma capa que recobre os nervos do nosso corpo. Bom, a origem aguda inflamatória quer dizer que ela acontece de maneira rápida e que o sistema autoimune, que são as células de defesa do nosso corpo, estão diretamente envolvidos nesse acometimento. Bom, o sistema ascendente descreve que ela começa das extremidades para o centro do corpo. Como a gente pode ver por aqui, as bases do corpo são acometidas primeiro, as extremidades, mãos e pés, seguindo para o centro do corpo. Isso nós conhecemos como acometimento ou neuropatia em luvas e botas. Falando um pouquinho sobre as causas e acometimento, ela ainda é uma patologia pouco conhecida, que ela afeta principalmente os nervos periféricos e diminui a função motora desses nervos afetados, causando, na grande maioria dos acometidos, uma paralisia flácida por completo. E por que acontece esse ataque das nossas células de defesa, do nosso sistema imunológico, às bainhas de mielina? Bom, a ciência descreve isso como mimetismo. O mimetismo é uma proximidade, é uma aparência de uma determinada célula ou molécula que se equipara muito às células de um agente invasor. Isso nós podemos ver nessa imagem que nós mostramos aqui, os gangliosídeos, que são umas células que estão diretamente na bainha de mielina. Aqui vocês podem ver a Campylobacter jejuni. Ela se equipara muito às moléculas dos gangliosídeos que recobrem a bainha de mielina. Isso faz com que o nosso próprio sistema imunológico se confunda e ataque as células da bainha de mielina. Então, dentro desse sistema de ataque, nós temos 3 acometimentos da síndrome de Guillain-Barré conhecidos. Nós temos a neuropatia desmielinizante motora, tá? Que é a que nós estamos comentando muito mais com vocês aqui no quadro. Nós temos também a neuropatia axonal motora e sensorial aguda, que é um caso um pouco mais raro de acometimento da síndrome de Guillain-Barré, e nós temos também a síndrome de Miller-Fisher, que é uma desmielinização dos nervos cranianos periféricos. Mas, em tese, nós vamos nos manter falando do acometimento aí do Sr. Wellington, que é a neuropatia desmielinizante motora aguda. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre os nossos nervos e a sua associação entre axônio e bainha de mielina. A bainha de mielina, ela recobre os axônios, que são os nervos que trazem os sentidos, as sensibilidades e levam a função motora para as periferias do corpo. Aqui a gente consegue ver uma bainha de mielina já lesionada e ela forma diversos tipos de rupturas ao longo da sua bainha. Mas afinal de contas, para que serve essa bainha de mielina na função neuronal? Aqui nós podemos ver de uma maneira bem simplista qual a importância da bainha de mielina na função neuronal. Nós vemos que nós temos uma cobertura de bainha de mielina e uma vaga, outra cobertura de bainha de mielina e outra vaga. E aqui nós temos a função de transmissão neuronal, de função nervosa, numa condução conhecida como saltatória. Essa condução saltatória, ela não é transmitida por dentro da bainha, ela salta por cada
vão entre as suas bainhas. E isso faz com que a nossa mensagem em resposta neuronal chegue até a 400 km por hora. Então é uma mensagem extremamente rápida. Mas e quando a bainha de mielina é acometida? Nós podemos ver aqui agora um nervo que teve a sua bainha de mielina seccionada, acometida pela síndrome de Guillain-Barré. O que acontece agora é que o nosso sistema neuronal precisa passar por todo esse axônio de uma maneira completa. Ela não faz mais a função saltatória. Agora, a transmissão neuronal acontece por 4 km por hora. Olha a quantidade de diminuição que nós temos de velocidade de resposta motora e sensitiva. Esse é o acometimento principal da síndrome de Guillain-Barré. Agora a gente precisa falar um pouquinho sobre os dados. Os dados que a epidemiologia, quantas pessoas acometem aqui no nosso país ou no mundo, a base científica é que de 1 a 4 pessoas a cada 100 mil habitantes são acometidas pela síndrome de Guillain-Barré. E ela varia muito entre os 20 e 40 anos de idade nos pacientes acometidos, podendo acometer tanto antes dos 20 quanto depois dos 40. E também ela não tem mais uma opção por sexo. Antes, nós víamos nos estudos que os homens eram muito mais acometidos que as mulheres. Hoje, isso já diminuiu bastante e todos os sexos já são acometidos. Qual é a principal atenção que nós temos que ter sobre a síndrome de Guillain-Barré? O fato de que ela se equipara muito a doenças comuns no início, que foi o que aconteceu com o seu Wellington. Ele deu entrada no hospital com queixas que, no primeiro momento, o seu atendimento voltou-se à atenção de um AVE. Ele apresentava uma dormência em um dos lados do corpo, tanto pernas ou braços, e perda totalmente de força muscular. Mas o que isso vem nos mostrar? Que a gente precisa saber relatar os sinais e sintomas anteriores a esse acometimento. Hoje, nós já temos um apanhado geral e sabemos que o histórico do Guillain-Barré, até você chegar àquela queixa de parestesia, é muito importante no seu período de internação inicial, principalmente. Por que essa história é muito importante? Nós precisamos descrever as causas do que te trouxe a isso. Então, bom, nós temos principalmente acometendo a síndrome de Guillain-Barré uma infecção pela Campylobacter, que é o que a gente fala muito. Essa Campylobacter, ela pode causar uma infecção intestinal, causando um desconforto, como diarreias, como vômitos, dores abdominais, entre tantos outros. Então, se você teve uma gripe muito forte e 2 ou 3 semanas depois você foi acometido com um quadro de parestesia em um dos lados do corpo, lembre-se de falar isso para o seu médico. Como ela é uma doença autoimune, outros fatores também podem ser associados a esse acometimento. Eu deixei alguns aqui marcados para vocês, como o Zika vírus, a dengue, o sarampo, a influenza A e tantos outros que vocês podem ver aqui, a hepatite A, B e C. Também nós não podemos esquecer que alguns vírus e bactérias também já foram associadas com isso, mas ainda não foram comprovados cientificamente, então nós não trouxemos aqui. E tem também uma associação, em raros os casos, de alguns casos de pós-vacinação ter o acometimento com a síndrome de Guillain-Barré. Quais os principais sintomas que esses pacientes nos trazem? Nós já falamos anteriormente, então é o acometimento sensitivo em botas e luvas. Trazemos aqui mais uma demonstração anatômica desse acometimento em botas e luvas, e essa forma ascendente leva essa disfunção neuronal para o centro do corpo, fazendo com que das extremidades ao centro vão se perdendo a sensibilidade e a função sensitiva de resposta motora, trazendo a uma parte de maior acometimento e risco de morte ao seu paciente, que é quando essa perda sensorial acomete os músculos respiratórios. Aí, esse paciente precisa seguir para uma intubação e a ventilação mecânica. Alguns outros sintomas podem fazer parte aí do acometimento dessa síndrome, como a fraqueza facial, a visão dupla, sonolência, confusão mental e tantos outros sintomas. Então, como é feito o diagnóstico dessa síndrome? A eletroneuromiografia é o primeiro exame a ser feito
frente a esse quadro? Ela emite ondas de choque para que essa condução neuronal seja testada. Além disso, nós temos a punção do líquor, fazendo com que esse líquor passe por uma série de análises e seja avaliado a quantidade de proteínas nesse líquor no processo de degradação das bainhas de mielina. Após comprovada a síndrome através desses exames, inicia-se o tratamento, que pode contar com a plasmaférese, que faz com que esses anticorpos sejam eliminados da circulação sanguínea, e a aplicação de imunoglobulina, que é atualmente a mais usada nesses casos. Então, diretamente associado a esse tratamento, entra-se o tratamento do fisioterapeuta. O fisioterapeuta é de suma importância, pois não podemos esquecer que a função sensitiva e a motora estão acometidas. A parte mais grave do tratamento da síndrome de Guillain-Barré é a perda da função motora dos músculos respiratórios. E isso, após o paciente ser entubado, o fisioterapeuta que cuida do ventilador mecânico com seus parâmetros, higiene brônquica e função pulmonar para esse paciente. Nós não podemos esquecer também das mobilizações precoces, tanto importantes para a função motora global, para evitar escaras, aquelas úlceras de pressão e tantos outros acometimentos que podem acontecer se esse paciente não se mover no leito. Na UTI, o fisioterapeuta é de suma importância em tantas áreas nesse acometimento. Após esses cuidados, nós vemos que nós temos uma incrível recuperação desses pacientes, acometendo no máximo 10% desses pacientes à morte. Frente a isso, nós temos uma realidade de um prognóstico muito bom. São 90% dos casos que seguem para a reabilitação motora e sensitiva. E disso que nós vamos falar agora. A reabilitação motora e sensitiva é a reabilitação neuromuscular, neuroativa, que nós trabalhamos com o seu Wellington. E nisso eu vou apresentar alguns vídeos para vocês desse processo de reabilitação. Começo apresentando para vocês uma contração sendo realizada pela eletroestimulação em um outro paciente, logo em seguida a aplicação da eletroestimulação no atendimento do seu Wellington para a cadeia posterior, para auxiliá-lo na marcha e para que ele levante-se sozinho. Em sequência, um fortalecimento de cadeia anterior e posterior aí a musculatura do core para auxílio de controle de tronco. Logo em seguida, nós temos o treinamento para que ele levante-se sozinho, sem auxílio. Aqui vocês podem ver que eu estou auxiliando para que ele fique em pé. Logo em seguida, ele tem o auxílio da eletroestimulação em musculatura posterior e glúteo principalmente. Ele apresenta aqui a manobra de Gower, que é uma fraqueza da musculatura responsável pelo controle de tronco. Nós temos uma sequência agora para marcha com auxílio de andador, ele está indo muito bem, inclusive. Posteriormente, nós temos um treinamento para que ele volte a dirigir o mais breve possível. Sim, as atividades de vida diária são muito importantes no tratamento neuropático. Em sequência, nós temos um treino de dissociação aí de força e equilíbrio. Outro treinamento de dissociação para força e equilíbrio em pé. Nós não podemos esquecer também do fortalecimento de musculatura de membros superiores, os braços, e nós temos uma atenção especial para isso, já que o seu Wellington trabalha diretamente com computadores. Entre suas atividades de vida diária, subir e descer degrau é muito importante para o treinamento dele. Isso diminui o risco de queda e isso auxilia no fortalecimento das pernas. Então nós estamos aí apresentando uma sequência de exercícios em subir e descer os degraus aí com um step. Logo em seguida, ele já saiu do andador e agora está sendo treinado, está se preparando para o uso da bengala. Então nós temos aí um treinamento de dissociação ao passo, de lado correto para o uso da bengala, qual passo tem que acompanhar ela em cada lateral. Sim, hoje ele já anda sem auxílio aí de andador ou bengala e está fazendo um treinamento de equilíbrio. Então ele tem uma dissociação de andar lateral, de andar de costas, anterior e posterior. Isso demonstra pra gente um equilíbrio, uma força e uma coordenação. E ele está indo muito bem. De volta aqui para agradecer cada um de vocês que me acompanharam durante todo esse vídeo. Eu também gostaria de agradecer o convite que a Clínica Brasi fez para mim para falar um pouquinho com vocês aqui. Gostaria também de parabenizar pela criação desse quadro. Conhecimentos que podem salvar uma vida é um quadro muito importante para você, para os cuidados da sua família. Então fique atento
em cada um dos vídeos que saírem aqui na página. Falar sobre Guillain-Barré é muito marcante para mim, não somente pelo quadro de superação do seu Wellington e de outros pacientes que já passaram por mim, mas também pelo acometimento que minha esposa teve. Sim, a doutora Damares Raíssa já foi acometida pela síndrome de Guillain-Barré e ficou mais de 1 ano sem poder andar. Hoje ela anda sem auxílio de cadeira de rodas e sem nenhuma sequela. Então esse recado vai para você que foi acometido por essa síndrome. Não desistam. Sua fé, persistência e alegria de viver, associado ao acompanhamento de um bom profissional, vão te trazer resultados incríveis. Bom, foi um prazer estar com vocês.